Amém, aleluia. Queremos dizer que nos entregamos a Ele, nas suas mãos, para podermos viver de acordo com a sua vontade. Amados, vamos tomar os nossos lugares e sem mais demoras nós vamos meditar na palavra de Deus depois de um bom tempo de oração que já tivemos, também de um tempo para adorarmos e louvarmos a Jesus. Agora podemos meditar na sua palavra. Na última quarta-feira estivemos falando sobre a carta aos Hebreus, no capítulo 12, e a partir do versículo 12, e nós vimos que estamos diante de uma exortação prática, orientada para os problemas diários de cada crente, individualmente, e de cada crente como membro de um corpo chamado Igreja. Tivemos de ver que a disciplina leva-nos para a santidade, ajuda-nos a alterar a nossa imagem de forma a sermos mais parecidos com a imagem de Cristo, e precisamos de reagir erguendo as mãos e firmando os joelhos. Vimos que precisamos de levantar, de fortalecer, de ajudar e de deixar o queixume e o desânimo. Vimos que as mãos e os joelhos, volta à ideia do atleta que tinha iniciado lá no versículo 1. Vimos que as mãos levantadas estão ligadas com a nossa dependência de Deus e vimos que os joelhos são um símbolo do nosso esforço de luta, atividade e persistência. E vimos que ambos precisam de ser juntos. Falámos acerca dos caminhos direitos ou das veredas direitas e vimos que precisamos de veredas direitas para os nossos pés caminham, referindo-se ao nosso caminhar diário enquanto cristãos neste mundo. A forma como nós andamos depende de quão direitos são os nossos caminhos. Vimos também ainda que veredas sinuosas levam a que nós possamos tropeçar e eventualmente até cair. Os mancos, se andassem em veredas direitas, não cairiam. Leva-nos a pensar no apoio que nós precisamos de dar não só aos novos crentes, mas também àqueles que estão prestes a se desviar. E agora, sem mais demoras, eu gostava de ler convosco apenas 2 versículos nesta noite, na carta aos Hebreus, no capítulo 12, e iria ler então apenas os versículos 14 e 15. Hebreus 12, nos versículos 14 e 15, que diz: Segui. Como são poucos versículos, olha, eu hoje vou fazer um desafio. Leiam comigo. Pode ser? Podemos ler juntos? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe. E por ela muitos se contaminem. Até aqui a palavra do Senhor. Segui a paz com todos, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Amados, deixem-me começar pelo princípio. Segui a paz e segui a santificação. Duas coisas. Paz e santificação andam juntas e são necessárias na construção dos tais caminhos direitos que nós falámos na semana passada. Seguir a paz aparece tanto no Velho como no Novo Testamento como algo necessário. Se nós formos, por exemplo, ao livro dos Salmos, no Salmo 34 e no versículo 14, nós encontramos: afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Busque a paz com perseverança. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3 e no versículo 11, nós encontramos exatamente a mesma coisa. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Veja, tanto no Velho como no Novo Testamento, esta ideia é trazida. Isto quer dizer que estamos diante de alguma coisa importante. Busque a paz. A ideia de seguir vem do grego dioko e que pode ser traduzido por seguir, por prosseguir, correr após, pressionar,
ou esforçar-se por alcançar alguma coisa. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e no versículo 5, vejam o que é que nós encontramos aqui. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Temos novamente aqui a expressão mas segui, no sentido esforçar-se por. Façam um esforço por. Se nós formos ver num outro texto, nós encontramos na primeira carta aos Coríntios em relação ao amor. Segui a caridade. Segui o amor na prática. Na 1 Timóteo, capítulo 6, diz: mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça. Então, meus amados irmãos, nós encontramos na palavra de Deus um conjunto de coisas em que aparece a expressão segue isto, segue aquilo, como dando-nos a ideia que nós precisamos de um esforço, fazer um esforço para conseguir alcançar. Olha, meus amados irmãos, eu não sei se vocês já experimentaram um dia de vento. Todos sabemos o que é um dia de vento, não sabemos? Num dia de vento e tirar uma fotografia. Lembram-se daquelas fotografias tipo passe que se ia tirar ao fotógrafo? Vai ser uma coisa esperta. Ou o fotógrafo tem lá um sítio para você se pentear, ou você vai se esforçar imenso e o cabelo vai sair um para cada lado. Mesmo assim, aqueles cabelos esquisitos como os meus que têm muita personalidade, você vai chegar lá e está um cabelo para cada lado. Sabe porquê? Porque por mais que você se esforce, o vento está sempre a lutar. E se nós quisermos manter o cabelo no sítio, estamos sempre. Amados irmãos, prezadas irmãs, há coisas na vida em que nós temos sempre o vento contra nós. E uma delas é a paz. Se nós quisermos a paz, precisamos de a buscar, de nos esforçar. Se nós quisermos viver uma vida de santificação, nós precisamos de nos esforçar. Precisamos de buscar. Porque o vento deste mundo vai sempre pôr as coisas ao contrário. E nós precisamos nos esforçar para voltar a trazê-las ao sítio. Segui a paz com todos. A paz deve ser procurada a par da santidade, não dissociadas, a par da santidade. Na carta aos Romanos, no capítulo 12, nós encontramos, se for possível, e quanto estiver em vós, vejam o que diz lá, tende paz com todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Amados irmãos, o cristão deve ser um buscador, um procurador da paz. A paz do cristão fundamenta-se na justificação e na reconciliação que nós tivemos. Deus, em Cristo, nos reconciliou consigo mesmos. E agora nós devemos de buscar esta paz. Olha, não é a coisa mais fácil do mundo. Fez tão silêncio tão grande que eu acho que consigo ouvir os ventiladores de todos os equipamentos eletrónicos que nós temos aqui. Não é a coisa mais fácil do mundo. Mas é necessária. Veja na carta aos Romanos, capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E depois no versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós fomos reconciliados com Deus. Então, meus amados irmãos, se nós fomos reconciliados com Deus, nós devemos buscar esta conciliação, esta paz entre todos os homens. Na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, nós encontramos lá, no capítulo 1 e no versículo 21, a vós também, que noutro tempo eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más,
agora contudo vos reconciliou. E no verso 22, no corpo da sua morte pela morte, no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Noutro tempo éramos estranhos, contudo vos reconciliou. Meus amados irmãos, se nós fomos reconciliados, nós devemos procurar ter paz com todos. Amém. Eu já disse que não era fácil. Já tinha dito que não era fácil. Eu vou dizer outra vez, não vá ter-me esquecido. Não é fácil. Porque às vezes nós dizemos é tudo fácil. Não é fácil. Mas por isso exige este esforço, este cuidado, para que se consiga. A santificação. Bem, a santificação é algo muito importante. Na sua natureza, a santificação tem um conjunto de coisas. Olha, separação, dedicação, purificação. E se nós formos à primeira carta de João, diz, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amados irmãos, vejam que eu trouxe este texto depois de ter apresentado separação e dedicação. Nós precisamos de andar na luz. E uma das características da luz é que a luz e as trevas não se confundem. Quando você acende a luz, acabou a escuridão. Se nós andarmos na luz, se nós vivermos separados e dedicados, separados daquilo que não agrada a Deus e dedicados a Deus, para lhe servirmos, para lhe agradarmos, então o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Depois temos a área da consagração, que também está ligado com santificação. E na primeira carta de Pedro, no capítulo 2 e no versículo 9, nós encontramos lá: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês são especiais. São um povo separado, um povo especial para o seu serviço. Amados irmãos e prezadas irmãs, que o Senhor nos ajude e nos abençoe e que nós possamos procurar em cada dia uma vida de paz, mas possamos procurar também uma vida de santificação. Olhem, deixem-me falar-vos um bocadinho mais acerca de santificação. E eu queria pensar, porque às vezes surge esta confusão e eu queria trazer alguma coisa. Nós somos santificados de repente ou vamos nos aperfeiçoando na nossa santificação? Se os irmãos me disserem que são santificados de repente, eu vou dizer que os irmãos têm razão. Se os irmãos me disserem que a santificação é um processo gradual e que nós vamos aperfeiçoando, os irmãos também têm razão. E nesta altura eu sei que vocês estão a perguntar assim, então pastor, mas em que é que ficamos? Eu vou explicar. E vou explicar porque a Bíblia também o explica. A nossa santificação compõe-se de duas partes. Uma parte posicional ou instantânea e uma parte prática ou progressiva. Eu quero dizer-vos uma coisa. O início da minha santificação foi a parte posicional. E esta parte está relacionada com a nossa natureza. Nós éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas quando Jesus Cristo nos salvou, Ele justificou-nos. Ele nos santificou. Então tem uma parte que foi rápida. Ele declarou-nos justos. E, meus amados irmãos, esta parte foi instantânea. Tem a ver com a nossa posição em Cristo. Fomos chamados para ser.
ela é simultânea com a nossa justificação. E é o trabalho de Deus em resposta ao homem que aceita e coloca a sua fé no sacrifício de Jesus Cristo efetuado por nós mesmos na cruz do Calvário. Veja, por favor, comigo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Amados irmãos, nós fomos santificados em Cristo Jesus. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, nós encontramos lá no verso 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E os predestinou, para a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então, meus amados irmãos, o que é que nós temos aqui? Nós temos que há uma parte da nossa santificação que é imediata e que tem a ver com aquilo que Cristo operou em nós. Talvez está perguntando, então, mas eu não fiz nada para isso. Você confiou que Jesus ia fazer. Você convidou Jesus a vir à sua vida para ele fazer. Você aceitou Jesus como o seu Salvador. E a nossa salvação não é apenas uma coisa abstrata, é algo real. Nós estávamos de costas voltados com Deus, mas ele nos tornou justos. Isso chama-se justificar. Ele tornou-nos santos. A isso chama-se santificar. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos seja multiplicada. Meus amados irmãos, nós olhamos para este texto e nós ficamos muito animados, porque realmente nós fomos salvos e fomos feitos santos. Mas vocês lembram-se do texto que nós lemos inicialmente? Segui a paz com todos. Deixem-me trocar. Esforçai-vos por ter paz com todos e esforçai-vos para viver a santificação. Será que é desta santificação posicional que o escritor aos Hebreus está a falar? Não. Ele está a falar de uma santificação progressiva. E o que é isto? Uma vez que eu fui tornado santo por Jesus, uma vez que Ele fez de mim um homem santo quando me salvou, eu agora devo viver em cada dia a vida que Ele me deu. Ele fez de mim uma nova criatura e as coisas velhas devem passar mesmo. Nós precisamos de viver a vida nova que Ele nos deu. E então, meus amados irmãos, este dia a dia, ele deve ser construído de acordo com a posição que recebemos do sacrifício de Jesus. E esta é a santificação progressiva. Este é o trabalho do homem. Este é o trabalho do homem esforçando-se para aperfeiçoar cada dia a sua santificação. Isto não está na Bíblia, mas sou eu que vou dizer agora. A melhor coisa que eu posso fazer é esforçar-me para manter na minha vida aquilo que Jesus já fez. Ele fez na cruz do Calvário. E eu devo manter. Há uma conversa que todas as mães têm com os filhos. Acabei de limpar a casa, limpa-me esses pés. É assim, mães? Deixem-me fazer a pergunta ao contrário. É assim, filhos? Sabe porquê? Limpar foi fácil. Manter limpo. Concordam comigo? Sabe uma coisa? O nosso limpar não foi assim tão fácil. Para Jesus foi muito doloroso.
mas Ele fê-lo por nós na cruz do Calvário. Agora é importante que nós mantenhamos a nossa vida de acordo com a sua vontade. Deus e a santificação, fala-nos do Pai que nos santifica em tudo, santifica-nos pela disciplina enquanto filhos, esforça-se para que nós nos aperfeiçoemos em cada dia. Depois temos o Filho, Jesus conquistou santificação para nós na cruz do Calvário e é também o nosso exemplo. Na primeira carta aos Tessalonicenses 5:23 diz lá: e o mesmo Deus de paz, vejam novamente a paz e a santificação de mãos dadas, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 5, texto que nós estudámos a semana passada. Já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Filipenses, no capítulo 2, diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. E no capítulo 13 e no versículo 20, ora, o Deus de paz, veja a expressão que nós temos aqui. O Deus de paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus Cristo, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoou em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós, veja a expressão, operando em vós o que perante Ele é agradável. Por Cristo Jesus, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Deus aperfeiçoa em nós a obra, através da obra de Cristo. E, meus amados irmãos, nós não podemos mesmo esquecer isto. Mas vós sois deles em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação. Deixem-me avançar um pouquinho mais e eu queria agora avançar para a última parte. E a última parte tem a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo atua dentro de nós para nos santificar. Produz em nós o fruto do Espírito. Muitas vezes existe uma confusão entre a obra do Espírito Santo na área da salvação e a obra do Espírito Santo na área do Pentecostes, na área pentecostal. E às vezes parece que há uma tendência de dizer que uma se anula à outra. Eu quero dizer que o Espírito Santo tem uma obra pentecostal extraordinária. Podemos falar disso noutra altura, mas o Espírito Santo, ele opera em nós, na nossa santificação. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. E olha, deixem-me concluir. Qual é o papel do homem na santificação? Primeiro, tem um papel ativo. Segundo lugar, tem um papel passivo. E em terceiro lugar, tem um papel corporativo. Corporativo no sentido de igreja, de corpo. Papel ativo. Romanos capítulo 8 e no versículo 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. É esta a ideia que está lá no versículo 14 de Hebreus 12 que nós estamos estudando. Segui
A santificação. Procurai ardentemente a santificação. Amados irmãos, este papel ativo do homem, ele é tão importante que se nós nos esquecermos dele, o que vai acontecer é que nós vamos achar que tudo vai aparecer feito. E Deus está à espera que nós façamos alguma coisa. Precisamos purificar a nossa vida. Na primeira carta de João, no capítulo 3 e nos versículos 2 e 3 diz: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Veja, aqui nós temos o termo purificar, a si mesmo se purifica. O papel passivo é porque Deus também quer fazer alguma coisa em nós. Em Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 13, diz: Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar. Isto tem a ver com o facto de nós nos colocarmos diante de Deus para que Ele possa trabalhar nas nossas vidas. Para que Ele possa fazer a sua obra nas nossas vidas. Na carta aos Romanos, no capítulo 6, nós encontramos no verso 13: Nem ofereceis cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a quem? A Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Queramos ou não, tudo o que nós fazemos é com os nossos membros. Somos sempre nós que fazemos. Agora, aquilo que nós fazemos pode estar ao serviço de Deus ou pode estar ao serviço da nossa carne. Por último, e para concluir, o papel corporativo ocorre na comunidade com a demonstração. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, e a partir do versículo 5, ou no versículo 5 e no versículo 9, nós vemos: Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Versículo 9. Vós, porém, sois a raça eleita, sacerdócio real, eu já li este versículo há bocadinho, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados irmãos, nós precisamos de perceber que estamos na igreja como uma parte do corpo e cada parte tem que fazer a sua parte. Cada parte tem que fazer aquilo que lhe compete. E que o Senhor nos ajude. E que nós possamos, cada um de nós, fazer. E o apóstolo Paulo, num conselho, ele deixa: Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também os estáis fazendo. Nós precisamos de nos edificar uns aos outros. O texto que lemos inicialmente, lá na carta aos Hebreus, diz: Olhai para que ninguém se prive da graça de Deus. Parece que nós precisamos de estar cuidando uns dos outros. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Amados irmãos, neste tempo, nós precisamos de perceber que, apesar de Cristo ter feito uma obra extraordinária na nossa vida, nós precisamos de nos esforçar em cada dia para viver de acordo com aquilo que Ele quer, de acordo com esta vida de santificação que Ele tem desenhado para cada um de nós. E, meus amados irmãos, isso depende de ti e de mim.
E não é uma coisa que possamos fazer à segunda-feira ou à terça. Temos de fazer sempre. Nos esforçar sempre para viver desta forma. E eu estou certo que se nos esforçarmos para viver de acordo com o plano de Deus para as nossas vidas, a nossa vida irá ser melhor. Porque nós vamos viver mais próximos do plano que Deus desenhou para nós vivermos. E quanto mais próximos nós vivemos do plano de Deus, melhor nós iremos estar. Que Deus abençoe rica e poderosamente os meus amados irmãos e irmãs. Vamos ficar de pé e ter uma palavra de oração. E enquanto o grupo de louvor só para nós adorarmos ainda a Jesus com um cântico. Aleluia. Deus da glória, obrigado pelo teu grande amor, obrigado pela tua tão grande misericórdia. Obrigado porque tu nos amas de uma forma tão extraordinária que nós podemos sentir a tua presença nas nossas vidas. Te peço que venhas abençoar a tua igreja, te peço que venhas abençoar o teu povo, te peço que venhas trazer da tua paz e que nos ajudes a buscar não apenas viver em paz uns com os outros, viver em paz contigo, mas que possamos buscar igualmente viver esta vida de santificação que tu queres para cada um de nós. Abençoa-nos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia.